Eu vou falar algo que talvez ninguém tenha coragem de dizer. Tem muita gente aí vendendo sono como milagre. Hoje vou ter com você um papo de amiga, para que você nem comece ou pare de gastar dinheiro com promessas mágicas. Olá, meu povo, tudo bem com vocês? Meu nome é Ariane Gadioli, eu sou terapeuta do sono familiar e antes de qualquer coisa, por favor, dá um like e se inscreve no meu canal. Há muito tempo eu venho querendo gravar esse vídeo para vocês e já vou adiantar, eu não vou falar mal de ninguém, mas espero conseguir abrir os olhos de vocês para a verdade e o mais importante, que entre na sua cabeça que não, você não falhou como mãe e o seu bebê não tem defeito. Técnicas que não respeitam o tempo do bebê, o tempo da mãe, a particularidade daquela família só geram culpa, e culpa é o maior ladrão da força de qualquer mãe. Então, por favor, comente aqui. Por acaso você já gastou dinheiro ou já pensou em gastar dinheiro com promessas mágicas de sono perfeito em 7 dias? Eu quero saber. Primeiro ponto, eu quero falar para vocês que promessa é marketing. As maravilhosas fórmulas mágicas são basicamente técnicas que a neurociência do sono explica e já são validadas por estudos que comprovam. É claro que existem aquelas terapeutas de sono, consultores de sono, que vão ensinar técnicas que não vão de acordo com a autonomia respeitosa do bebê, que vão ensinar aquelas técnicas de deixar chorando, como eu já expliquei num vídeo aqui sobre autonomia de sono, de deixe chorando por 1 minuto, deixe chorando por 2, por 3, por 4, mas a maioria das terapeutas que estudam neurociência do sono infantil baseada em evidências vão simplesmente pegar essas técnicas que já foram validadas em estudos, vão trocar o nome de dissociação gradual pela fórmula mágica. Por exemplo, você pode ver por aí vários nomes. Eu mesmo, um nome que eu gosto de dar para dissociação gradual é hierarquia da calma, que eu já expliquei para vocês também em um vídeo. Primeiro você tenta acalmar com a sua voz, depois com o seu toque, depois pega no colo, e só então quando o bebê é muito pequenininho, então amamente, isso se você já não teve certeza que ele estava com fome antes. Para bebês acima de 5, 6 meses, eu acabo pulando um pouquinho essa parte do final de amamentar, porque senão acaba gerando um reforço positivo. E tem várias pessoas, eu gosto de chamar isso de hierarquia da calma, a parte de não dar o peito no final, eu falo que é como se fosse um acolhimento do desconforto. Então, cada terapeuta, cada consultora vai pegar essa dissociação gradual, vai dar uma mexidinha ali e vai colocar o nome que achar melhor para fazer a fórmula mágica. Muitas até registram esse nome, eu mesma poderia pegar a hierarquia da calma, ir lá no cartório e registrar o meu método validado. Tem umas que dão siglas, CVM, não sei o que tem, e qualquer sigla para gerar autoridade e parecer um método secreto, uma coisa assim, tipo CSI, FBI, né? Tem outras que já gostam de dar nomes fofinhos para uma técnica que basicamente é o desfoque da atenção. Por exemplo, na neurociência temos uma técnica de desfoque de atenção, que basicamente quando você quer fazer o desmame total do seu bebê ou em determinado momento, quando em vez de você ficar ali acolhendo o desconforto dele, acalmando ele para que ele pare de chorar e entenda que não está na hora de mamar, que não é aquele conforto que você vai dar naquele momento que ele quer o mamar, e sim um conforto de um colo, o conforto da sua presença, em vez de ficar ali batendo naquela tecla, você pode desfocar a atenção da sua criança, por exemplo, levando ela para uma área externa, se não for a hora de dormir, a hora da soneca, né, mostrando para ela alguma coisa e fazendo ela procurar alguma coisa, por exemplo, procure uma estrelinha, vamos ver se a gente acha uma estrelinha, vamos procurar o carneirinho, vamos procurar o cabritinho. E aí, por exemplo, essa técnica eu poderia dar como técnica da cabritinha, sabe? Quando na verdade é o desfoque de atenção. Tudo isso chama a sua atenção e gera autoridade para aquela terapeuta, para aquele consultor de sono. Se você tá nesse mundo, né, de busca também pela sua profissionalização e minimamente estudou sobre o marketing digital para que você consiga aí ter mais clientes, forma online, que nada mais é do que a avenida mais populosa, né, do mundo, é você estar na internet para atingir
todo público possível, é melhor do que estar numa cidade X e tal. São técnicas do marketing que a gente aprende para que a dor daquela família, a dor daquela mãe seja uma extrema dor, sabe? O seu problema que às vezes tá legal, meu filho acorda 3 vezes, 4 vezes à noite, eu realmente tô cansada, mas você tá até ressignificando isso, tá conseguindo entender um pouco, de repente vira assim um monstro, sabe? Você entra naquele perfil daquela pessoa e aí ela, nossa, te abre os olhos assim de um problema que você nem sabia que você tinha. Sabe? É o gatilho da dor. O gatilho de tipo assim, ele vai lá, pega a sua dor e cutuca. E aí uma dor que é ruim fica pior, sabe? Porque você percebe que tem mães que estão vivendo uma maternidade muito mais sólida, muito mais divertida, que estão tendo a noite inteira para fazer as suas coisas. E aí o que você estava conseguindo ali caminhar com a ideia disso por mais alguns meses, até entender, né, o que tá acontecendo com o seu bebê, como fazer ele dormir bem e tal, você fica desesperado por solução. Outras técnicas é de escassez, de urgência, então, vagas limitadas, clique na minha oferta, você tem 30 minutos, 15 minutos para preencher o formulário, depois disso vai dobrar de preço, aí você atualiza o navegador, os 15 minutos são infinitos, né? A garantia de 7 dias, ou seu dinheiro de volta, essa garantia nada mais do que a lei do consumidor, que você tem direito, né, em todos os produtos ou serviços, ter o seu dinheiro de volta depois de 7 dias, se você não gostar. Também tem os gatilhos de ter provas sociais, verdadeiros ou não. Então, eu já tive conhecimento de... Essa semana mesmo, minha sogra estava comentando comigo. Tem uma moça que ensina lá na rede tal, que você precisa pedir pra, por exemplo, sua sogra, pede pra isso, pede pra aquela pessoa, fingir que é mãe, que tem bebê e tal, e te fazer um comentário, escrever no seu WhatsApp. Essas pessoas, elas estão inseridas nesse marketing digital de gerar provas sociais, de gerar autoridade, custe o que custar, mesmo que seja em cima da dor de várias mães que estão realmente exaustas. E não somente do mundo, assim, da maternidade que eu tô falando. É claro que eu sou terapeuta de sono e eu gostaria de abrir os seus olhos, mães, né, para essa situação, para essa questão, mas também para quem, como eu, tá tentando empreender aqui no online, tá tentando ter mais visibilidade, formar uma marca sólida. São pessoas que veem a nossa dor e tentam piorar a nossa situação, e aí acabam que muitas pessoas realmente desesperadas por solução acabam acatando isso. Por exemplo, terapeutas desesperadas por mais clientes, por dinheiro, por sair da CLT muitas vezes, acabam, tá bom, vai mãe, faz um depoimento aí pra mim, sabe? Não que isso também vai influenciar, mas entende? Você como mãe fica muito assim... mas essa terapeuta tem, olha só quantos comentários, olha só quantas validações, olha só que autoridade que ela tem. Olha essa aqui, fulana de tal, nossa, atendeu a mulher tal, do jogador de não sei das quantas, sabe, gente? Então, por favor, entendam que tudo é marketing digital e a promessa, a fórmula mágica é marketing. Fujam dessas promessas milagrosas, tentem entender mais a fundo. E quando não dá certo? Quando não dá certo, a culpa é de quem? É culpa da mãe, a culpa é da mãe que não foi firme o suficiente, é mãe de primeira viagem, teve perdas gestacionais, então é muito difícil lidar com essa mãe. Você precisa primeiro ressignificar a sua maternidade, você precisa ressignificar tudo que você vem fazendo com seu filho e depois você volta a me procurar. O que a gente esquece é que a terapia do sono é uma tríade. Envolve a competência do terapeuta, envolve o tempo do bebê e o bebê em si, e envolve a mãe, o tempo da mãe, a situação emocional dessa mãe. E basicamente, englobando tudo isso, temos que ter constância. E não é basicamente, então, uma mãe que está disponível para aquele momento, um bebê que não está com doença, que não está com dente nascendo, que não está com falta de desenvolvimento, que não está passando por ansiedade da separação, que está perfeitinho, e uma terapeuta boa que vai fazer milagre. E sim, o tempo, a constância, a consistência, seguindo aquelas técnicas. Então, o segundo ponto que eu quero falar aqui nesse vídeo é que se você é terapeuta, toma cuidado. Eu não vou me atentar muito nesse ponto, porque o meu foco aqui são mães, são famílias que querem fazer os seus bebês dormirem bem, terem autonomia de sono com respeito e afeto. Se você é terapeuta de sono e pensa que vai enriquecer com isso, quer enriquecer com isso, toma cuidado.
Primeiro, você tem que ter muita calma, você tem que construir uma base sólida, com visão de longo prazo e com ética principalmente, porque senão você não forma o alicerce da sua profissão, da sua autoridade, da sua marca e desmorona, porque muitas mães, sendo atendidas por você de qualquer forma, vão voltar e fazer um feedback negativo. Então, melhor você atender uma ou duas clientes por vez, com conexão, com respeito, respeitando o tempo da mãe, o tempo do bebê, a rotina e a energia daquela família, do que você querer abraçar o mundo, pensando só em dinheiro, sendo gananciosa, porque no final das contas esse castelo pode ruir. Então não é só sobre viralizar. E toma cuidado com as pessoas que vocês querem atrair com a viralização de um vídeo. Muitas pessoas que vêm por viralização de vídeo são pessoas que não querem estudar, que não entendem o básico sobre o que significa autonomia de sono, o que a gente precisa ajustar antes de ter autonomia de sono, que é ambiente, rituais, rotina. São pessoas que querem a coisa pronta e não vão entender o nosso trabalho. Precisam de técnicas rápidas, mágicas, validadas, que não existem, e vão ficar andando em círculos como o cão correndo atrás do próprio rabo, e vão ter crianças com 4, 5, 6 anos ainda indo para a cama à noite, ainda dando trabalho para dormir. Pessoas assim, a gente não quer como nosso público-alvo, a gente quer pessoas que minimamente entendam que o bebê tem um tempo, que ela tem um tempo, que a família tem uma rotina, que nós precisamos ter conexão para que o processo flua. E abrace o seu momento e a sua fase. Você não daria conta de, num primeiro momento, como terapeuta de sono, já ter uma agenda lotada, cheia de clientes. Você está naquela fase de iniciar os novos atendimentos, os primeiros atendimentos, de gerar conexão, de ver as objeções das clientes, de ver o que pode dar certo, o que pode dar errado, as peculiaridades de cada bebê, de cada família, de cada mãe, o estado emocional daquela mãe que é diferente, todo o precedente daquela mãe, como que foi aquela gestação, como que foi o planejamento daquela gestação, ela teve perdas gestacionais. Você precisa entender muito antes de se incluir aí na família, no bebê e falar, tá tudo bem, vamos começar. Você tem que entender como que aquele bebê foi concebido, até mesmo na mente da mãe e do pai, antes de ser concebido no corpo daquela mãe. Entende? Tudo isso influencia o psicológico, a mentalidade daquela mãe, daquela família, e influencia na forma como esse processo vai se dar ao longo dos meses de acompanhamento e influencia diretamente o resultado. Se esse bebê vai conseguir realmente ter autonomia de sono com respeito, com qualidade, ou se simplesmente vai ser um feedback negativo da sua cliente. Eu agora, neste momento, eu tenho a Luara, de 4 anos, o Luiz Miguel, de 3 anos. A Luara começou a escola obrigatória aqui na Suíça, que é basicamente segunda, quarta e sexta, ela vai 3 horinhas na parte da manhã. E o Luizinho tem 2 manhãs por semana na creche, que é quarta e sexta, também essas 3 horinhas. Ou seja, quarta e sexta-feira são os únicos dias que eu tenho só pra mim. É o dia que eu pego pra montar planos de sono, é o dia que eu pego pra gravar vídeos pra vocês. Tá? Nesse momento da minha vida, eu não dou conta de ter uma agenda lotada. Eu tenho disponibilidade de, no máximo, 4 clientes por mês. Mesmo que o meu WhatsApp estivesse bombando, eu não daria conta de atender todas essas clientes de pronta. Mas eu entendo essa minha fase, eu abraço essa minha fase, e com isso eu vou formando a minha marca, eu vou criando a minha marca, a minha autoridade com calma, persistência e constância, para que essa base seja sólida e forte o suficiente para me sustentar ao longo dos anos. E quando realmente o meu WhatsApp começar a bombar, as clientes começar a chegar e eu começar, sabe, ver realmente o dinheiro entrar, eu já vou ter aquela base sólida, aqueles meus primeiros atendimentos já vão ter me dado muita experiência e as crianças já vão estar em outra fase, vão estar na escola, já vão estar mais fixo, indo para a escola, mais independentes. Então respeite a sua fase, entenda o seu momento, porque tudo colabora para o seu bem. E se você tá gostando desse vídeo, por favor, dá um like, se inscreve no meu canal. E isso me incentiva a continuar postando vídeos para ajudar mais famílias. Então, o terceiro ponto aqui que eu venho falar para vocês é para as mães exaustas. O que fazer então? Qual que é a solução? Primeiro, antes de contratar qualquer serviço, qualquer terapeuta, qualquer curso, tenha em
em mente que a criança, o bebê, vocês, a sua casa, precisa seguir uma etapa, a primeira etapa, que eu já fiz vídeos, eu tenho uma playlist aqui que mostra o que eu preciso ter, o que a minha casa precisa ter para que esse bebê tenha o seu sono incentivado, tenha a sua autonomia de sono incentivada. Eu preciso ajustar o ambiente, eu preciso fazer uma higiene do sono, eu preciso ter rituais consistentes, eu preciso ter uma rotina minimamente previsível. Se você não ajustar esses 4 pontos dessa primeira etapa, não adianta. Aquele bebê que mama 5, 6 vezes à noite, que tem essa associação forte com o peito, não vai conseguir dormir num quarto super claro, num quarto super cheio de barulho, num ambiente que não está pronto, não vai conseguir prever o momento da hora da soneca, o momento do sono noturno, se aquela casa não tem rotina, não tem rituais. Então, antes de você contratar qualquer coisa, seja um curso, seja um terapeuta, antes de você procurar sobre técnicas de sono no Google, sobre como deixar o bebê chorando até conseguir dormir, por favor, faça a etapa 1, que é basicamente ajustar o ambiente, rotina, rituais e higiene do sono da sua casa, do seu bebê, da sua família. Procure um terapeuta e foque no que ele te disser, sem arredar o pé. Não adianta você seguir a terapeuta tal e começar a fazer pergunta lá na caixinha dela. Aí ela vai te responder, você faz o que ela te respondeu. Aí dá 2 dias, você tá exausto, você não sabe, tá dando tudo errado o que ela falou, porque você não dá o tempo do seu bebê internalizar e você tá angustiada também, você tá ansiosa com aquilo, você mesmo tá passando aquela vibração negativa pro seu filho de que tá tudo errado, você tá perdida. Então, você dá 2 dias, 3 dias, manda mensagem na caixinha de outra terapeuta. Aí a outra terapeuta vai falar outra coisa pra você fazer, aí você muda a rota totalmente. E isso vai deixando cada vez mais o seu bebê perdido, você fica perdida, mina a sua confiança, mina a confiança do seu bebê em você e no processo. E esse bebê que antes tinha uma associação de sono, começa então a ter uma insegurança tão forte, mas tão forte, que ele começa a ficar mais resistente, mais apegado àquilo que é a única coisa que ele tem certeza, que é o seu peito na hora de dormir, que é o embalo na hora de dormir, e que cada vez que você tenta e desiste porque você tá angustiado, você tá ansioso, você lembrou da dica de terapeuta não sei qual, e aí depois você foi lá no perfil da outra e perguntou e a outra falou outra coisa, o seu bebê vai perdendo a confiança no processo e vai ficando mais resistente naquela associação de sono que você quer tirar. Então, escolha um terapeuta de sono e confie nele. Porque cada terapeuta de sono, independente de experiência, se minimamente estudou, se minimamente conhece a neurociência do sono, vai passar para você técnicas validadas, comprovadas, que vão levar o seu bebê a ter autonomia de sono. Espero que com respeito. Então, você só precisa seguir e não mudar de rota, não mudar de direção, não mudar de mentor no meio do caminho. Você precisa dar tempo para o seu bebê. E saber que um terapeuta iniciante, ele pode sim ter menos experiência, mas ao mesmo tempo ele tem mais tempo para lidar com aquela família que ele está atendendo, basicamente com exclusividade, porque terapeutas iniciantes muitas vezes não têm muitos clientes ao mesmo tempo, então fica basicamente focando naquele problema daquela família, gerando mais conexão e muitas vezes resolvendo mais rapidamente o problema daquela família, com mais conexão, com mais engajamento. Por outro lado, tem terapeutas mais experientes que não pegam tantas clientes assim, que começam a aumentar um pouquinho mais o seu preço e aí conseguem continuar, né, não canibalizam a profissão e conseguem continuar promovendo um bom trabalho, uma boa conexão com seus clientes. Muitas vezes conseguem, né, terapeutas mais experientes, já com uma expertise maior, ter uma sacada mais ligeira sobre o que está acontecendo com determinado bebê, com determinada família, consegue ali por vivências, né, já adquiridas na sua profissão, ser mais assertivo em determinados pontos. Mas por um outro lado, pode ser um terapeuta um pouco mais caro, pode ser um terapeuta um pouco menos acessível. E também fuja daqueles terapeutas que você vê que sempre tem agenda lotada, tem tanta gente. Eu tenho colegas de profissão e até mesmo lá no grupo falam que atende 1 milhão de pessoas ao mesmo tempo, tem o preço pequenininho e a gente não sabe como que dá conta, mas às vezes não tem nem ideia e não consegue gerar conexão com aquela família que ela tá atendendo naquele momento, porque é tanta gente, tanto caso, lidar com uma família, se conectar com uma família é coisa séria. E às vezes é tanto caso que as pessoas até, os terapeutas assim,
até confundem o nome da mãe, até confundem o nome dos bebês, porque são, não que eu estou isenta de confundir o nome de um bebê, de uma mãe, a gente é humano, pode acontecer sim, mas o que eu quero dizer para vocês é que tem terapeutas sim, que estão gananciosos e que estão com um preço baixo, muitos clientes na agenda para conseguir abraçar o mundo e não estão gerando conexão verdadeira com aquela família e muito menos com a mentalidade, com aquele estado emocional da mãe, porque o foco tem que ser na mãe. Outra coisa que eu acho importante falar para vocês, tem cursos online que ensinam o seu bebê a dormir a noite inteira, alguns é até 6 meses, outros é a partir de 6 meses, fujam disso. Comprem o curso dos 6 meses, então, porque esses primeiros meses passam tão rápido. Eu já caí nisso. O primeiro curso que eu comprei foi de 0 a 6 meses. E aí, basicamente, ensino o que eu mostro para vocês aqui: ambiente, rotina, rituais, higiene do sono. Não ensina nada sobre acalmar o desconforto. E aí, aquele curso de 6 meses que a minha irmã já tinha comprado e eu perguntei para ela o que falava de diferente, era basicamente isso. Ensina técnicas de sono que envolve choro, que eu já ensinei para vocês aqui num vídeo sobre autonomia de sono, e ensinam técnicas de controle o seu bebê, acalme o desconforto dele e aquelas coisas todas que eu já ensinei para vocês, até mesmo com a hierarquia da calma. Então, meu povo, é tudo marketing. A promessa de sono perfeito é marketing. Siga o mentor e faça o que esse mentor te ensina do começo ao fim. Dê tempo ao seu bebê, dê tempo a você, dê tempo à sua família e acredite no processo. Escolha uma terapeuta que foque no emocional da mãe, porque o foco tem que ser a mãe. Se a mãe não tá bem, o bebê não vai estar bem. Escolha uma terapeuta que tenha bases científicas e que tenha uma formação sólida com aquilo. Porque muitas terapeutas se dizem terapeutas, mas na realidade não tem nem formação. É basicamente a experiência. Não digo que não vão dar certo e não vai dar certo nada, pode ser que dê. Mas, na minha opinião, já que é para gastar dinheiro com uma terapeuta do sono familiar, que essa terapeuta tenha noção da neurociência por trás disso, de estudos científicos por trás disso, para que ela consiga usar todas as ferramentas para te ajudar e ajudar a família nesse momento tão importante da vida de vocês. O que eu quero que vocês saibam é que sono não é linha de chegada, é uma base sólida que deve ser construída diariamente, porque é um hábito muito importante para o futuro do seu filho, até mesmo como adulto. E se você tá cansado de pensar em gastar dinheiro, ou já gastou dinheiro e tá cansado de seguir promessas falhas, então assista esse vídeo onde eu ensino as 3 etapas básicas para a autonomia de sono de qualquer bebê.